Deputado Nicolas Ferreira fez uma caminhada de mais de 200 quilômetros até Brasília. Não é promessa de campanha, não é desafio, foi só um... Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Andrew Palma, seja muito bem-vindo ao meu canal, canal Ponto de Vista. Antes de tudo, já se inscreve no canal, não se esquece de fazer isso, tá? Se inscreve, deixa o seu like, comenta, tá? Faz essas coisas porque você me ajuda muito, né, a crescer aqui no YouTube, principalmente agora que eu tô começando, beleza? Se você já fez isso, então vamos começar o vídeo de hoje para a gente falar desse ato que o Nicolas Ferreira, né, o deputado federal Nicolas, fez na semana passada, concluiu, né, no domingo, dia 25, que ele concluiu, 25 de janeiro. E basicamente, né, essa caminhada que ele fez ficou um pouco, né, deixou a população um pouco em dúvida, né, por que ele fez, né? Vai adiantar alguma coisa ou isso foi só marketing, tá? Bom, resposta dessa pergunta, e primeiro já te adianto que eu sou a favor do que o Nicolas fez, acho eu super apoiei, né, durante os dias, né, ali no meu Instagram, repostei muita coisa do que ele fez, mas para a gente responder essa pergunta, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Se a gente voltar alguns aninhos para trás aqui, a gente já vai ver algo que aconteceu lá em 2015 e que, de certa forma, né, se repete agora num formato um pouquinho diferente, mas que você vai entender que gera um resultado, tá? Não é muito bem algo que vai mudar, né, da água para o vinho, mas gera um resultado. Bom, então vamos começar, né, te explicando, te dando contexto. O que aconteceu? Basicamente, o Nicolas Ferreira ele começou essa caminhada, tá, como uma forma de protesto. Segundo ele, é para uma resposta, né? É uma forma que ele quis gritar para o mundo, de certa forma, gritar para o Brasil, as injustiças que vêm acontecendo, os excessos do judiciário, principalmente, e a perseguição política no Brasil, tá? Os pontos principais que ele mencionava, né? Que ele estava defendendo. Primeiro, crítica às prisões relacionadas aos atos de 8 de janeiro, tá? Atos supostamente golpistas, né, que a mídia divulgou, mas que para mim não teve nada de tentativa de golpe ali, e eu concordo 100% com o Nicolas. Acho que todas as prisões feitas, né, relacionadas a esses atos do 8 de janeiro foram extremamente desproporcionais, tá? Bom, segundo, né, o segundo tópico que ele está defendendo ali também é a mudança das dosimetrias das penas, né? Por mais que o PL da dosimetria tenha sido vetado pelo presidente Lula, o Nicolas fez, né, essa caminhada em tom poxa, por que isso aconteceu? Eu apoio a dosimetria, eu apoio que, né, seja feito um cálculo justo em relação à pena dessas pessoas que vandalizaram lá, né, o patrimônio público no dia 8 de janeiro. Também, né, ele de certa forma ele fez ataques diretos ao STF, né, às decisões do STF. O STF tem tomado decisões muito polêmicas, né, então com certeza é algo que gera muita insatisfação na população e gera no Nicolas também, o representante da população, tá? E um quarto ponto, né, menos relevante, mas é um discurso que ele traz, né, de defender a liberdade e de enfrentar, né, o sistema. Esse sistema, né, do judiciário, do governo, tudo que a gente vive ali, né, executivo, legislativo, judiciário, né, tudo que ele vê de injustiça no Brasil. Bom, independente se você concorda ou não com as pautas do Nicolas, o fato é muito importante, que ele escolheu o corpo dele, né, o movimento, para expor, né, como um instrumento político, para expor essa insatisfação dele. Então, ele começa a colocar, né, a imagem dele física como um protesto, né? Ele mostra que ele é a cara do protesto. Ele começa né, a se vender, criar um marketing dele como eu sou a oposição, eu sou o cara que é contra tudo isso que está acontecendo no Brasil. E aí, né, de novo, a pergunta, né, será que isso funciona? Será que isso dá certo? E aí a gente pode fazer um paralelo aqui com um caso parecido, né, de certa forma, com o que a gente está vivendo agora, e que você vai ver que, né, por mais que não gere um impacto significativo no momento, é, uma semente é plantada. Acho que vou usar esse termo. Você planta uma sementinha ali na cabeça de muita gente que depois isso pode gerar um fruto legal. Então, assim, a referência que eu vou dar para vocês é em relação à marcha do MBL em 2015, tá? 2015, lá na época do governo da Lula, tá? Da Lula não, perdão.
o governo da Dilma Rousseff. Então, né, presidenta, né, que ela se chamava, era a Dilma Rousseff, né, e existia uma insatisfação muito forte da população com a forma que ela governava, e aí o partido, né, aliás, né, o partido agora é uma missão, né, o movimento que existia na época de muitos jovens, que era o Movimento Brasil Livre, o MBL, decidiu, em forma de protesto, sair a pé de São Paulo até Brasília para entregar um pedido de impeachment, tá, da presidente Dilma Rousseff. E aí você deve pensar, né? Pô, os caras andaram mais de 1.000 quilômetros, né? Os caras não tinham cargo nenhum, nem naquela época eles não tinham ainda cargo de deputado, né? Não estavam ainda ali representando o povo de certa forma, não tinham maioria nenhuma no Congresso, né? E não tinham poder formal ainda, né? Era 2015, né? De certa forma a gente ainda estava começando a vivenciar esses movimentos. E bom, será que gerou um resultado? Na época, muita gente deu risada, achou que era só um teatrinho, achou que era marketing do movimento, né? Mas, de novo, algo muito importante aconteceu naquela época, né? Essa sementinha foi plantada e a marcha virou notícia, né? A mídia começou a cobrir, né? As redes sociais, né? Amplificaram ainda mais esse movimento e outros protestos, né, mais gente começou a se conectar com essa insatisfação do governo da Dilma. Então, resultado, né, depois de algum tempo, a Dilma Rousseff foi, né, sofreu o processo de impeachment e saiu do governo. Então, assim, a marcha causou o processo de impeachment? Não, não causou. Né? Mas é um movimento que ela gerou uma insatisfação e ela começa a repassar, né, a amplificar esse clima político para a população e a população compra essa briga, né? A população, quando ela vê que existem pessoas se movendo em prol de uma insatisfação com o governo, a população ela compra essa briga e ela vai junto. Então, né, o que essa marcha gerou? Primeiro, a Dilma Rousseff ela foi afastada depois de alguns meses, né? Claro, volto a dizer, a marcha ela não foi, né, exatamente o que fez ela sofrer o impeachment, mas, né, esse movimento, querendo ou não, eles empurram, eles forçam a máquina pública, o sistema, né, porque eles mantêm o assunto vivo, eles pressionam os parlamentares, né, eles engajam a base, quem apoia, né, o processo de impeachment, apoiou lá naquela época, eles engajam ainda mais essas pessoas, né, essa marcha ela criou lá na época a sensação de um movimento, né, mais pessoas apoiando e que tinha mais gente dispostas a ir até o fim para fazer o negócio dar certo, né? E assim, acho que uma frase muito legal, né, que eu já vi na mídia, não sei exatamente quem citou ela pela primeira vez, mas que a política ela não é só voto, né? A política é percepção, ela é pressão e ela é custo, tá? Então, quando o Nicolas, né, agora movendo para 2026, quando o Nicolas resolveu fazer essa marcha, né, e ele faz algo parecido, né, ele faz essa caminhada longa com esse discurso, né, de insatisfação com o que está acontecendo com o Brasil agora em 2026. Ele tem muita força nas redes sociais, muita força mesmo, e quem apoiou o movimento tem muita força também. Então, isso, né, amplifica muito, mas muito essa narrativa, né, essa insatisfação, e isso ajuda, né, o país, de certa forma, a tomar medidas, né? Não é amanhã, né? Não é hoje, não é amanhã, não é daqui 2 dias que a gente vai ver o resultado dessa marcha do Nicolas, mas com certeza, né, muita gente se sentiu, participou dessa marcha, mesmo que ali pelo Instagram, mesmo que ali pelo Facebook, pelo YouTube, mas participou. E esse movimento, né, de novo, ele plantou a sementinha na cabeça de muita gente, essa insatisfação na cabeça de muita gente, e isso vai pressionar cada vez mais os políticos, vai pressionar cada vez mais o governo, o STF, enfim, todo esse sistema que a gente vê hoje no Brasil e que a gente sofre com ele, né? A gente vê tanta coisa ruim e isso ajuda, né, a fortalecer esse movimento. Então, assim, quando que a gente vai ver o efeito disso? Não sei, não dá para responder isso. Mas vai gerar um efeito? Vai, com certeza vai. Já gerou, né? Ele já gerou.
desde o momento que ele começou até o final, no domingo, né? Quando ele discursou no meio da praça lá em Brasília. Então, assim, ele já plantou essa sementinha e com certeza o resultado disso vai vir, né, nas próximas semanas, meses e quem sabe até anos. A gente não sabe exatamente, né, quando isso vai acontecer, mas não dá para ignorar que, né, que mesmo que simbólica essa caminhada dele, né, e ele ter feito isso para mostrar uma insatisfação dele, isso gera um efeito, né, em todo mundo, principalmente no governo. Então, bom, vamos agora esperar para ver o resultado disso, né? Mas me conta você, coloca aí nos comentários, comenta se você é a favor dessa caminhada, se você foi a favor dessa caminhada do Nicolas, se você acha que foi só marketing dele, ou se você realmente acredita que tem uma estratégia que isso vai gerar, né? Assim como eu acredito que plantou uma semente na cabeça de muita gente, se você também acredita nisso e espera que isso gere um resultado em algum momento no futuro. Beleza? Comenta aí então, se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece, faz isso agora, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!